Quero falar sobre hipóteses de intervenção e norma de reprodução obrigatória. E aí a gente tem que saber o seguinte: quais são as atribuições dos entes federativos em caso de intervenção. No caso aqui, de uma intervenção estadual no município. Então, por parte da União, não é permitida a intervenção federal em município. Então, a primeira regra é essa. Então, a intervenção federal ela não é feita diretamente, porque não é aceita essa intervenção no município, contando que seja uma intervenção federal, mas é aceito aqui que um âmbito regional, no âmbito do estado, ele intervenha no município. Então, vamos colocar essa observação. Não é permitido que a União intervenha em município. Essa é a regra, mas toda regra aqui tem uma exceção. E a exceção é que a União, ela é consciente da União intervir em município quando localizados em território federal. Intervenha no município se estiver localizado em território federal. E aí, então, o que é possível aqui é a intervenção do Estado no município. Mas a intervenção, o artigo que trata de intervenção na Constituição Estadual, ele é um artigo de reprodução obrigatória. Então, qual que é essa reprodução? Da própria Constituição Federal. Então, o artigo 35 da Constituição Federal, ele deve ser reproduzido na Constituição Estadual. E aí, o que tem no artigo 35 que deve ser reproduzido? É o seguinte: o Estado não intervirá em seus municípios, então essa é a regra, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. E aí a gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque a partir desses incisos, que são incisos taxativos, que a gente vai perceber se houve ou não uma exorbitância de competência, porque se o Estado não reproduziu de forma com que está estabelecido na Constituição Federal, esse Estado incorreu aqui em uma inconstitucionalidade, porque esse artigo é de reprodução obrigatória. Então, não é possível um âmbito aqui de criatividade do Estado no momento em que ele vai intervir nos municípios. Deve ser apenas nesses momentos estabelecidos nesses incisos, que devem estar aqui reproduzidos na Constituição Estadual. Então, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, inciso 3, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial. Então, esses artigos, eles devem ser aqui observados. E esse artigo 35, aliás. Então, aqui a gente observou essas hipóteses. Então, agora a gente precisa imaginar o seguinte: o Estado do Acre, ele então pega o artigo 35, que é de reprodução
obrigatória e que está na Constituição Federal de 88. E aí, no momento de reproduzir esse artigo, sempre tem um jeitinho. E aí, o que acontece? A Assembleia do Estado do Acre, ela inclui o artigo 35 da Constituição Federal na Constituição Estadual, mas faz aqui uma intervenção criativa. E qual que é essa intervenção criativa? Ela inclui no âmbito da intervenção o quê? Ela diz que é possível a intervenção do Estado nos municípios no caso de impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado, sem justo motivo. Então, em impontualidade no pagamento do empréstimo, que é garantido pelo Estado, sem justo motivo, levaria uma intervenção estadual no município. Sem justo motivo. E, além disso, como se não bastasse essa inovação, eles aqui da Assembleia, os deputados estaduais, ainda incrementam a questão aqui se houver prática de atos de corrupção devidamente comprovados na administração. Agora, imagina só, eles aumentaram aqui para a questão de intervenção quando comprovada na administração práticas de corrupção. E onde eles tiraram isso? Por quê? Porque isso não tem na Constituição Federal. Então, se a gente sabe aqui que as regras do artigo 35 da Constituição, essa é aqui uma regra obrigatória, o artigo 35 é uma regra obrigatória, então será que essa hipótese de intervenção, no caso de impossibilidade aqui de pagamento desse, impontualidade no pagamento desse empréstimo, será que essa seria uma medida que traria aqui um superpoder ao Estado em detrimento da autonomia municipal? Será que essa seria uma medida que estaria exorbitando a Constituição Federal? E essa questão da dívida fundada é que fala, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Isso não significa a impontualidade no pagamento de empréstimos aqui, porque a dívida fundada, a gente vê no artigo 29, inciso 1 da LRF, diz o seguinte, que dívida fundada aqui, ou dívida pública consolidada ou fundada, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, o empréstimo é assumido em virtude de contrato, tá bom, mas convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, tem essa questão de amortização em prazo superior a 12 meses. Então, não basta aqui a mera impontualidade para que isso seja considerado uma dívida pública fundada. E a questão aqui do inciso 1 diz que deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos à dívida fundada. Então, não entra aqui nessa questão de impontualidade de empréstimos e somente porque aqui há uma colaboração do Estado. Então, impontualidade no pagamento de empréstimo
garantido pelo Estado sem justo motivo. Isso está aqui? Não, não está. E muito menos a questão aqui de ato de corrupção. Então, práticas de ato de corrupção, onde a gente viu isso no artigo 35, que é um artigo de reprodução taxativa e obrigatória. Então, a reprodução é taxativa e obrigatória. Então, vamos ler novamente para ver se a gente acha alguma coisa escrito ato de corrupção. Então, artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando? Então, quando? Inciso 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. A mera impontualidade aqui, porque é um empréstimo e esse empréstimo aqui tem uma intervenção estadual, é um motivo, não está escrito nada disso aqui. Inciso 2, não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Então, aqui prioridade é educação e saúde. Então, não tem nada a ver com atos de corrupção. Então, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, não vemos aqui essa reprodução de forma fidedigna como deveria ser. Então, não está aqui, há aqui uma intervenção criativa dos deputados da Assembleia do Acre aqui, que não pode aqui ser aceita, porque foi entendimento que na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais, porque aqui intervenção é uma hipótese excepcional, porque a regra é a autonomia dos entes federativos. Então, as hipóteses excepcionais pelas quais permitida a supressão da autonomia municipal estão taxativamente e exaustivamente previsto aqui nesse artigo, que é o artigo 35 da Constituição Federal, sem possibilidade de alteração pelo legislador. Então, aqui não há possibilidade de criação pela Assembleia. É necessária a reprodução taxativa e exaustiva. É inconstitucional norma de Constituição Estadual, pela qual se prevê hipótese de intervenção estadual em município não contempladas no artigo 35 da Constituição da República. Esse é um precedente, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Constituição do Acre, e essas hipóteses aqui inovadoras que eu coloquei, elas estavam previstas no artigo 25, inciso 4 e 5 da Constituição do Acre. E aí essa decisão que declarou a inconstitucionalidade do inciso 4 e 5 do artigo 25 da Constituição do Acre é essa decisão da ADI 6616, de 27/4/2021. Assim, foi reconhecida a inconstitucionalidade material da Lei Estadual do Acre, que não observou a taxatividade do artigo 35 da Constituição e, assim, ele foi declarado inconstitucional. Então, aqui, a doutrina constitucional brasileira consolidou o seguinte entendimento. Isso aqui está no julgado. Esse entendimento é de que as hipóteses de intervenção federal e estadual, por resultarem em mitigação à autonomia de entes federados, são excepcionais e
exaustiva e taxativamente enumeradas na Constituição Federal, não sendo viável a citação de novos casos pelo intérprete ou pelo legislador. Então, vincula o intérprete também? Sim. E também o legislador? Sim. E, então, é isso.